A primeira vez que Deus deu uma palavra para dividir com a amada igreja foi sobre a língua. Acordei mal, não estava bem, me sentia incapaz, indigno de tal atitude e pensando em me ausentar, não comparecer ao culto. Isso não é normal, porque eu anseio pelo culto e reuniões. Quando me encontrava na cozinha, em frente à janela, de repente um beija-flor e ficou bem de frente comigo. E parado por alguns instantes, só faltou falar, vai em frente, e vim me dividir a palavra. A segunda vez do beija-flor, preparei o testemunho e a revelação do sonho para trazer. Sem motivo, acordei desmotivado e não trouxe nada. Foi o dia em que não ia ter uma oportunidade, nenhuma oportunidade no monte, mas algo me incomodava muito. E quando olho para cima, bem no alto da árvore, daquela árvore maior que tem no monte, um beija-flor novamente. Mas esse era muito pequeno. Aquilo ali foi tremendo, porque na hora eu incomodado, me posicionei, pedi oportunidade e foi dividido o azeite com a amada igreja, porque eu não levei material nenhum nesse dia. Comentei a respeito do beija-flor com o pastor e ele me mandou um artigo sobre o beija-flor e com uma passagem bíblica, Cantares de Salomão 2:11 e 12. E por coincidência, coisa que eu não tinha reparado, foi o mesmo livro que dei o testemunho no grupo da amada igreja. Eu fui incomodado de uma forma assim muito forte, ler Cantares de Salomão, mas eu não tinha conseguido assimilar que o pastor mandou, né, que já fazia um certo tempo, e ele me pediu para ler a mesma coisa. Cantares de Salomão está escrito: o meu amado fala e me diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola, pássaro, ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. A pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, fazem-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. O beija-flor é o único pássaro que pode voar para trás, ele também pode voar para o lado e ficar parado no ar durante 1 hora. Nativo de nosso continente, o beija-flor tem aproximadamente 340 diferentes espécies conhecidas. São tantas as maravilhas da criação de Deus que não alcança uma vida para conhecê-las todas. Mais incrível ainda é a palavra de Deus, que diz que nem mesmo um beija-flor de 5 centímetros e 1,5 grama cai sem o consentimento de Deus, pois até as aves do céu estão baixo da sua proteção. Mateus 10, 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem consentimento e vontade de vosso Pai. Mateus 10, 30. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Deus criou o beija-flor com todas as suas habilidades especiais. Criou 340 espécies diferentes com particularidades diferentes. E também nos criou totalmente diferente dos demais humanos, com suas qualidades, seus dons e suas habilidades. E também traçou um plano para a nossa vida. E espera de nós todas as manhãs para poder executar esse plano grandioso. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. E buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso coração. As asas de um beija-flor batem num formato que os cientistas chamam de padrão de 8. Esse batimento de asas que permite ao mesmos ficarem parados no ar, voar para trás, para o lado, quando batem as asas sobre as próprias cabeças e até mesmo voar totalmente de cabeça para baixo. Um beija-flor pode bater as suas asas 200 vezes por segundo. Os músculos das asas chegam a representar 40% do peso total do animal. Para isso, voa sem cessar, chega a 80 km por hora, com tiros curtos de 150 km. O coração alcança 1.200 batimentos por minuto, reduzidos para 600 quando a ave está pousada. O coração do ser humano bate de 60 a 100 vezes por minuto. Alguém poderia imaginar o que é esta proeza para um ser humano? Uma viagem de 2.000 quilômetros, sem nenhuma pausa para dormir, fazer um lanchinho ou uma rápida ida ao banheiro. É exatamente isso que muitas dessas pequenas aves realizam. E não apenas uma vez na vida. A incrível migração desses beija-flores, que inclui um voo de 20 horas ao longo de 800 quilômetros sobre as agitadas águas do Mar do Golfo do México, acontece todos os anos. Hebreus 11:29. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como toda a terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jafé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os heróis da Bíblia são muitos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Beija-flor é um gigante entre as aves, com uma força e velocidade inigualável. Uma comparação do batimento do beija-flor na vida dele com o ser humano. 7 anos de um beija-flor, sua idade máxima, comparada com um homem de 70 anos de idade. Beija-flor, 2.943.360 batimentos em sua vida total. Coloquei aqui 800 batimentos por minuto. Tá? E ele é difícil passar do primeiro ano de vida para chegar no seu 7. E o ser humano, 70 anos, em média 80, que vai de 60 a 100. 2.903. É a mesma quantidade, em aproximadamente assim, a vida de um beija-flor, o tanto que o coração dele vai bater e o nosso vai bater. Ele é guerreiro, extremamente briguento, não mede o tamanho de adversários. A palavra de Deus nos apresenta e fala sobre vários heróis. Qual será destacado nessa palavra? Sansão. Juízes 13:2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Juízes 13:7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte.
Os pais de Sansão oram para o Senhor para pedir orientação para educar Sansão antes mesmo dele nascer. Juízes 13:12. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quando eu disse à mulher, se guardará ela. Juízes 13:24. Depois teve a mulher um filho, a quem eu pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Está escrito, Gênesis 21:8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Quando Sansão cresceu, se tornou adulto, de tudo que os pais o educaram e ensinaram, Sansão, ele não obedeceu. Juízes 14:1. Desceu Sansão a Timote, e vendo em Timate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão não conseguiram convencer do erro que ele cometera. Eu imagino que ele era mimado, filho único. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo... Quantos pais omissos dentro desta casa, Sudecaia, que não repreendem e não exortam os vossos filhos, não ouvis o que está escrito na minha palavra, querem descanso para as vossas almas, repreendam, exortem, corrijam, Sudecaia, e encontrarão descanso. Mas se fizerem a vontade deles, que é contra a minha vontade, como podereis encontrar descanso para as vossas almas? Querem paz nos vossos lares, querem refrigérios para vós? Então faça como eu faço, porque o Pai ama, castiga e repreende todo aquele que ama. Acho que Deus está até me preparando, porque é uma preocupação que eu tenho muito em tudo que não tive, de repente dar para meus filhos. E eu vou parar para um testemunho breve. Eu tenho uma pequena empresa e eu estou tentando formar pessoas de 18 anos. Eu acho que já passou 10, 12 pessoas em 3 meses. 4, 5 meses, até uns 10, fazendo o trabalho certinho, registrando em carteira. Desses 10, acho que sobrou um que está lá dentro, que inclusive veio de Cuba. E conversando até com esse menino, né? Ele chega em casa, porque eu falo que eu sou um pouco duro, eu tento ensinar, vou fazer, limpar banheiro, varrer o chão e diversas coisas. O pai chega na casa dele: para você fazer isso, filho, você tem comida em casa. O próprio pai e a mãe fala para o filho trabalhar a vida dele, para que ele vai ter a comida e nunca vai faltar. Simplesmente está dando uma moleza e vai com a moleza criar um filho mole. Voltando à palavra, amados. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Continuando a trajetória de Sansão, Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente
que despedaçou o leão, com quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Juízes 14:7. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Juízes 14:8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. A desobediência de Sansão, escolheu e casou com a mulher que não podia. Juízes 14:20. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro, que antes o acompanhava. Tocou em coisas impuras e ainda deu aos seus pais. Nas bodas propôs um enigma, jogo. Foi traído pela própria mulher, se envolve como prostituta. Eu imagino que ele se embriagou, e muito. Ele é cortado o cabelo, eles são arrancados os olhos, por onde tudo começou, pelos seus olhos e chegando ao coração. Está escrito em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecera. Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Juízes 16:27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Além da força, o Espírito do Senhor dera poder ao narizeu Sansão, já que o propósito de Deus em sua vida era para libertar Israel dos filisteus. Está escrito, Juízes 14:4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Se Sansão fosse obediente, teria as bênçãos de Deus, mas deixou-se contaminar por paixões carnais e desobedecer ao Senhor. Ele conseguiu fazer isso somente por 20 anos. A ordem era clara, ele não poderia se contaminar. Mas Sansão violou todas as recomendações do Senhor. Ele não poderia se embriagar com vinho, nem tocar nada impuro, mas ele se embriagou com o mel da caveira do leão morto, deitou-se com uma mulher filisteia, deixou-se levar por uma paixão insana por Dalila, que o traiu. Por fim, perdeu suas forças. Por causa dessas coisas, o Espírito de Deus já não era mais com ele. Sansão teve uma vida ceifada, porque não valorizou os ensinamentos de Deus, não ouviu seus pais, contou seu segredo para Dalila,
e não zelou pelo chamado de Deus, tornando-se assim um palhaço nas mãos dos filisteus. E ele não estava no tempo da ignorância. Está escrito. Uma pausinha. Se eu não tivesse no tempo da minha ignorância, na minha adolescência ou na minha infância, aqui eu não estaria. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Está escrito em Mateus 7,26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Efésios 6:1. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Temos muito que aprender com a história de Sansão. Temos que valorizar a presença do Espírito Santo, bem como os propósitos de Deus para nós. Precisamos ainda controlar nossas fraquezas e nunca nos deixarmos vencer por elas, para que, como Sansão, não caímos nas mãos de nossos inimigos. Que o Senhor nos abençoe sempre, e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus é tremendo, né, igreja? Mais uma vez Deus vem nos falar para guardarmos o nosso coração, porém não devemos confiar no nosso coração. Glórias a Deus. E é um trato também de como devemos nos portar, como as bênçãos que o Senhor coloca em nossa vida, com os nossos filhos, né? Deixar a criança andar como quer, e criança não é só o gerado por nós, mas também tem os filhos espirituais, né? Que por conivência acabamos não exortando, não ensinando o caminho correto e deixamos continuar andando pelos próprios erros. Temos que usar a vara que consola, a vara que educa, porque se deixarmos de qualquer jeito, vamos nos perder. E outro ensinamento poderoso sobre Sansão: cuidado com os olhos. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, né? Não crente, o verdadeiro cristão, ele não anda pelos olhos, mas anda pela fé. Não anda por vista, mas anda pela fé. Glórias a Deus. Porque Sansão começou a colocar os olhos naquilo que não devia e viu no que deu, né? Acabou glorificando mais a Deus na sua morte do que durante toda a sua vida. Ele foi chamado para ser juiz e para glorificar a Deus durante a vida, mas escolheu um caminho errado, escolheu proceder de forma errada, e Deus cumpriu o propósito, porém com a sua morte. Então cuidado, às vezes estamos enfermos, às vezes estamos passando por necessidade, por provações, por momentos de prisão, e não entendemos o porquê. É porque ou não servimos a Deus quando devia, e agora estamos servindo de formas que não queremos. Amém? Glórias a Deus. Boa foi essa palavra, meu irmão.